Muito bem, então vamos falar aqui muito brevemente do que é a Animar, de como é que surgiu a Animar e das suas principais dimensões de trabalho e como é que está organizada. Não vai ser uma apresentação muito longa, vai ser mesmo muito breve e obviamente o meu colega Francesco, a Stefa ou também o Marco poderão interromper-me quando assim o entenderem. A Animar é a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local. Não sei se é uma novidade para as pessoas que aqui estão presentes sobre o que é esta associação, se já tinham ouvido falar ou não. Então, estejam à vontade também para comentar no bate-papo, ou se quiserem também podem interromper, não há problema. E, portanto, este é uma associação nacional que foi criada já há alguns anos, em setembro de 93, sobretudo por vontade e por iniciativa de pessoas, de cidadãos e de cidadãs, e também algumas organizações da sociedade civil que sentiam necessidade de afirmar o desenvolvimento local em Portugal e de o fazer, de o tornar visível e o tornar mais relevante até para as próprias decisões políticas que são feitas a nível nacional. E, portanto, surgiu em 1993 e o que é, afinal, a Animar? A Animar é uma rede de organizações, de entidades da economia social, que trabalham em diferentes territórios, tanto no continente como nas ilhas. Neste momento temos uma única associada nos Açores, uma entidade associada nos Açores, que é a CRES Açores, que é uma entidade fabulosa que tem uma intervenção muito interessante em várias ilhas dos Açores. Na Madeira ainda estamos a explorar, ainda não temos nenhuma representação, temos amigos e amigas que permanecem por lá, mas ainda não temos nenhuma entidade associada oficialmente. Mas para além de termos entidades que fazem parte da economia social, também temos pessoas em nome individual que são associadas da Rede Animar. E, portanto, a nossa associação é uma rede de entidades que trabalham nos seus territórios a diversos níveis, para a valorização desses mesmos territórios, tanto das pessoas que habitam nesses locais, mas também de todos os seres vivos, não só das pessoas, mas também da natureza e dos animais, obviamente. Reafirmar a Animar é promover a diversidade de agentes de desenvolvimento e de propostas de organizações e dinâmicas. Isto significa que dentro da rede Animar existe uma panóplia de entidades que têm uma organização jurídica diferente umas das outras, portanto, podem ser associações, mas também podem ser cooperativas, como podem ser IPSS, como também podem ser misericórdias, e portanto não somos uma associação que acolhe todas as entidades que dentro da economia social e do desenvolvimento local têm intervenção. E, portanto, o nosso objetivo, está aqui o Marco, que é o autor destes dois parágrafos, ele poderá explorar posteriormente, mais aprofundadamente, o que é que isto significa, mas na realidade o nosso propósito, o propósito da Animar e do seu surgimento, é elevar as pessoas e as comunidades para este plano de um modelo de desenvolvimento que nós defendemos, que é ter as pessoas em primeiro plano. Nós estamos em todo o território nacional, como vos disse, na continental e também nos Açores, organizações e também associados individuais. Temos aqui um mapa que certamente vai ser difícil para vocês perceberem o nome de todas as entidades que aqui estão presentes, mas se tiverem interesse poderão consultar o nosso site e por região perceber quais são as entidades que são nossas associadas, portanto conseguimos perceber que há aqui uma concentração mais na zona, aqui no norte, por exemplo, mais na zona litoral do que propriamente no interior do norte do país, mas temos esta representação de facto muito dispersa pelo nosso país, com entidades que trabalham em diferentes áreas muito distintas por si só e analisadas individualmente, muito distintas, mas que têm um propósito final e global do desenvolvimento local. Portanto, nós temos entidades que atuam na área da igualdade de género e da inclusão social, do empreendedorismo, da infância e da juventude, da educação, do artesanato, voluntariado, na área também da agricultura,
do microcrédito, de formação profissional, voluntariado, artesanato, e portanto esta nossa rede é uma rede é muito diversa em termos das suas organizações, da sua forma jurídica, mas também da sua atuação nos territórios. O Francesco, queria-vos dizer isto, mas se calhar digo-vos mais à frente. Francesco, se calhar agora poderias aprofundar. Sim, para explicar um bocado melhor o que é que Certo. faz Animar. Claramente, devido à diversidade que está dentro da rede, não faz sentido especificar todas as iniciativas, todos os projetos que temos, senão estamos aqui até amanhã. Mas podemos definir 3 grandes linhas de ação que fazem sentido para a caracterização da Animar como rede. Uma primeira é o fato de desenvolver um papel de representância política, seja de articulação dos interesses dos nossos associados, que se chamaria um papel de advocacy, digamos, para que os interesses, as dificuldades, os desafios dos nossos associados possam chegar mais perto dos decisores políticos. E é também por isso que a Animar faz parte de outras redes que trabalham mais perto do ponto de vista institucional do governo, que são o Conselho Nacional da Economia Social, a CASES, a Cooperativa António Sérgio para a Economia Social, e a SPES, que é a Confederação Portuguesa da Economia Social. Além do papel da representância de interesses, há o papel de capacitação da rede. A Animar quer desenvolver um trabalho de excelência em todos os territórios e, sendo tão diferente em termos de localização, nem todos têm acesso ao mesmo tipo de formação, de capacitação e de possibilidade de se formar. E é por isso que a Animar tem um acordo com o IFP, com o Ministério do Trabalho e do Emprego, e está certificada para ser uma entidade de formação profissional. Para além da capacitação, há uma terceira linha de ação, digamos, que é aquela mais peculiar de ser uma rede, que, sendo um espaço tão diferente, como estava a referir também a Dina antecipadamente, capaz de juntar organizações que trabalham em setores diferentes, com competências diferentes e com especificidades diferentes, a Animar consegue ter um papel de agregador, digamos, sendo um espaço privilegiado para criar parcerias e ter acesso a fundos e desenvolver projetos com mais capacidade no nível nacional. E é nessa lógica que temos desenvolvido vários grupos de trabalho dentro da rede, que a Dina pode mostrar. Vou passar, sim, só interrompi, que era para vermos melhor e ouvirmos também melhor. Temos aqui a divisão, digamos assim, interna dentro da rede Animar, dentro da Animar, dos serviços centrais. Temos aqui um serviço que é na área da inovação social e do empreendedorismo, outro na governança, cidadania e igualdade e outro na área da sustentabilidade, coesão social e territorial. Para cada uma destas áreas, nós temos grupos de trabalho que são geridos internamente pela Animar e pela sua rede. Temos, por exemplo, aqui, vou falar daqueles onde estou a participar mais ativamente e o Francesco falará daqueles onde ele está. Temos aqui, por exemplo, no Serviço de Governança, Cidadania e Igualdade, um grupo de trabalho que é na área da educação e cidadania, por exemplo, e outro muito ligado à Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, que foi um grupo de trabalho criado no surgimento ou surgiu na realidade de uma atividade que desenvolvemos o ano passado, em julho, sobre reinventar processos educativos em tempos de pandemia, e a partir desse webinar juntaram-se várias entidades e pessoas também em nome individual muito ligadas ao ensino para então trabalhar esta questão da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania e conversarmos mensalmente e organizamos webinars mensais dirigidos a professores e professoras, mas também a toda a comunidade educativa, sobre os diferentes domínios da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania e como implementar essa estratégia nas escolas. Por exemplo, temos também aqui um grupo de trabalho ligado ao ensino superior com o objetivo de aproximar a parte da academia e da investigação
também à parte da intervenção local, e temos várias entidades do ensino superior aqui neste grupo de trabalho, entre as quais aqui também a Universidade Católica do Porto e outras, portanto temos várias entidades a nível nacional e Francesco, na tua área mais direta, queres dizer? Sim, posso falar mais do trabalho que fazemos junto com a juventude, que é uma boa exemplificação das dimensões das quais estava a falar antes, porque é um projeto desenvolvido com 9 parceiros que fazem parte da nossa rede e pretende capacitar jovens, portanto, um processo de capacitação, em dinâmicas de ativismo, portanto, para serem líderes dos processos de mudança nas próprias comunidades. Portanto, aqui se vê bem como o papel da Animar seja centralizar um processo para capacitar as pessoas para depois agir no seu meio local, mas com uma força de representância que chega desde a criação de uma comunidade central, que nós chamamos uma comunidade de sentido, porque é mesmo aí. Trabalhamos o ativismo em todas as dimensões, seja feminismo, seja discriminação racial, a parte de finança ética, de ativismo urbano, e de parte mais de sustentabilidade, consumo consciente. São áreas diferentes, com atores diferentes, mas que vão todos no mesmo sentido. E é por aí que trabalhamos uma comunidade de sentido que vai na mesma direção. E um outro exemplo, mais ao nível internacional, é que fazemos parte da RIPES Europe, que é uma entidade de representância da economia social e solidária a nível europeu. E isto dá-nos a possibilidade de desenvolver a mesma lógica de trabalho em rede no internacional. E a vantagem do internacional é conseguir trabalhar temáticas que aqui ainda são para desenvolver. Por exemplo, temos um projeto no turismo responsável e solidário e estamos a pensar uma parceria para falar de finança ética. E pronto, esta é um bocado uma panorâmica do que fazemos na lógica do trabalho em rede e da participação das pessoas e da capacitação delas para participar. Sim, dizer-vos também que vocês, em nome individual ou em termos institucionais, podem fazer parte desta rede Animar, obviamente. Para tal, basta demonstrarem essa vontade, essa disponibilidade em participarem da nossa rede. Eu deixo-vos aqui no bate-papo como é que poderão associar-se, que pode também ser, por exemplo, com um interesse específico em alguns dos grupos de trabalho que desenvolvemos inicialmente e depois aprofundarmos outras áreas de trabalho em comum. E, portanto, mesmo que não queiram neste momento associar-se a Animar, poderão demonstrar o vosso interesse em participar nos grupos de trabalho. E isso não está restrito exclusivamente a associados da Rede Animar, existem vários grupos de trabalho onde temos pessoas que não são nossos associados e associadas, mas que dão os seus contributos e fazem parte desses grupos de trabalho. Portanto, estamos abertos também ao vosso interesse e a esclarecer as vossas dúvidas se quiserem fazer parte da rede. E pronto, Filipe, da nossa parte acho que deixamos o tempo para as iniciativas, que certamente poderá ser mais interessante para as pessoas. Bom, obrigado Dina e Francesco. E queria reforçar a importância desta proximidade da Animar com o ensino superior, que de facto tem aqui aberto portas e pode abrir muitas mais, não é? E isto também é importante para os alunos, não é? Perceberem que a Animar é um espaço onde podem participar a título individual ou trazendo também as suas organizações para estes grupos de trabalho e para este coletivo. Ora, então passava aqui a palavra aos nossos convidados, sugerindo que utilizassem o bate-papo para ir lançando questões, comentários. No final das apresentações teremos um comentário aqui do professor Américo Mendes e de seguida haverá tempo para debate, mas não precisam de guardar as perguntas todas para o final, podem utilizar aqui o bate-papo para ir lançando as vossas reflexões e perguntas. A Marta já está aqui a colocar uma questão muito direta a animar, se calhar aproveito que ainda não passei a palavra ao Marco para te devolver, Dina. Queres clarificar? Estás sem som? Okay, pois. Estou sem som e sem vídeo. De repente fiquei sem nada. Não, estamos a ver. Estão a ver, ok. A Marta diz que não percebe como é que podemos ajudar ao participar na Animar.
ajudar no sentido... A ajuda é no sentido da participação, não é? E, portanto, o que nós fazemos na rede Animar, e dizer que não é uma rede não é uma rede de voluntariado, digamos assim. Portanto, nós temos uma equipa técnica que desenvolve trabalho com as diferentes entidades da rede Animar, e que é uma equipa profissional e paga para o efeito. E, portanto, todas as entidades que fazem parte da rede Animar são exatamente com este perfil de terem projetos financiados de diferentes formas para desenvolverem trabalho no território. Portanto, podem, se tiverem interesse em fazer parte da rede Animar e beneficiar também das coisas que nós temos para oferecer, tanto formação como esta possibilidade de conhecer entidades dispersas pelo território e que tenham uma intervenção semelhante à vossa, ou distinta da vossa, mas complementar, e, portanto, noutras áreas de intervenção, mas que podem ser complementares, podem se juntar a nós. Eu deixei no bate-papo o link que permite perceber como é que poderão fazer-se associados da rede Animar. Sim, portanto, é manifestar o vosso interesse, e depois essa vossa proposta de se juntarem a nós será levada à direção e será aprovada, e depois é um processo simples, e rápido, e não sei se respondi à Marta. Na realidade, o que nós pretendemos é entidades ou pessoas que se mostrem disponíveis e que se identifiquem com os princípios da rede Animar e que sintam que têm benefícios em fazer parte dela. E se posso complementar brevemente, Claro. se calhar dar uma vista de olhos na parte do site com os projetos ativos, para além da parte com os grupos de trabalho, porque já aí se pode ter uma ideia de dizer, ok, eu quero trabalhar este tópico, eu quero trabalhar esta temática, e depois é mais simples enquadrar dentro de um projeto que já existe, porque associar-se, superassociar-se, parece uma coisa muito, muito geral, no primeiro momento. Ok. Boa. Possibilidade de participação. Já há outra pergunta. Nossa. O pessoal hoje está insubordinado, então se antecipar... Podemos deixar os nossos e-mails, se calhar para ser mais simples. Sim, esta pergunta dos grupos de trabalho do Ricardo é muito pertinente, mas se calhar voltamos a isto no final, se houver oportunidade, não é? Agora, talvez fosse importante passar aqui a palavra aos nossos convidados, e começava por acolher e dar as boas-vindas ao Marco Domingos, que, apesar de ser também presidente da Animar, ele hoje está aqui na qualidade a representar a Ecogerminar, uma associação de desenvolvimento local no qual ele está envolvido há muito tempo. É também professor na Escola Superior de Educação do Politécnico de Castelo Branco, mas hoje vai-nos falar da Ecogerminar e dos teus projetos, não é, Marco? Bem-vindo. Sim, obrigado, Filipe. Sim, vou falar especificamente de um projeto que é o A Festa no Campo, que de certo modo traduz aquilo que a Ecogerminar defende enquanto proposta de projeto de desenvolvimento local. Também cumprimentar e agradecer o convite, agradecer ao Filipe, ao Américo, cumprimentar também todos aqueles e todas que estão a ouvir, e acima de tudo também os associados da Animar, embora não esteja aqui enquanto presidente, mas parece-me que compete-me também fazer este agradecimento ao Marco da Barra Serra, e ao Américo, que também é associado, e há aqui outras pessoas que provavelmente serão associadas, e que peço desculpa se me esquecer de alguma pessoa, especificamente alguma organização, mas julgo que não. Este espaço, para mim, é um espaço, acima de tudo, de partilha e de aprendizagem, e também dentro desse âmbito que me encontro aqui. Por isso eu vou tentar ser muito conciso. Eu trouxe aqui uma apresentação que me ajuda a sistematizar e também a controlar o tempo. São
6h05, por isso antes das 6h20 terei terminado. Dizer que a Associação Ecogerminar é uma associação que surgiu em 2006, no Ano Internacional de Combate à Desertificação Rural. Eco, como aquilo que eram duas dimensões que as pessoas que constituíram a associação consideravam e continuam a considerar estruturantes para o desenvolvimento, que é a dimensão da ecologia e da economia solidária ou social e solidária, ou seja, a dimensão coletiva da organização, a dimensão de organização coletiva no sentido de se contribuir para aquilo que é um conjunto de causas de acordo com os interesses das pessoas que constituem essas mesmas organizações. Por isso foram várias as iniciativas e uma iniciativa que traga aqui, julgo que provavelmente na sessão anterior já terão ouvido falar do financiamento PARTIS, Práticas Artísticas para a Inclusão Social, e que foi através da Fundação Carlos Gulbenkian que financiou este projeto que sistematiza muito bem o que as ideias que pretende também passar, que não são apenas ideias, são aquilo que nós chamamos dentro ou um conjunto de pessoas considera que são os processos demonstrativos, ou seja, práticas que contribuem para demonstrar um conjunto de princípios que são princípios que foram, de certo modo, interiorizados nas ações e nas intervenções que foram realizadas. Esta prática é o A Festa no Campo, é um projeto que à semelhança de tantos outros projetos, resulta de diferentes práticas nacionais e internacionais, ou seja, esta relação de considerarmos que nada é novo, ou seja, tudo resulta de um conjunto de experiências das pessoas que fazem parte dessas mesmas experiências e de uma pesquisa contínua que é tentar encontrar soluções ou propostas de ação que ajudem a alavancar processos que respondam a necessidades concretas das populações, das comunidades, ou que, de certo modo, alavanquem novas possibilidades. Por isso, há aqui um conjunto de pressupostos que tem a ver aqui com estas dimensões, que é a dimensão do acreditar, ou seja, de estar numa comunidade, ou estar aqui, este projeto surgiu em 4 aldeias, o projeto designa-se A Festa no Campo, surgiu em duas anteriores freguesias, que era Juncal do Campo e Farichel do Campo, que tinham 2 anexas, Chão da Van e Barbaído, e que sem qualquer discussão e envolvimento da população naquilo que foi a nova proposta administrativa de organização territorial, uniu 2 freguesias. 2 freguesias que tinham histórias, que também tinham dimensões comuns, nomeadamente os casamentos, que as pessoas casavam-se muito entre as freguesias, mas também tinham rivalidades e tudo isto, este projeto surge na prática para tentar criar aqui uma relação de diálogo e ao mesmo tempo reivindicar uma necessidade de diálogo naquilo que é o desenvolvimento dos territórios, principalmente junto, por exemplo, daquilo que é as propostas do poder local. Por isso, a ideia era acreditar, questionar, criar comunitário, aqui comunitário no sentido de ajudar a promover este espírito de comunidade. Como todos os projetos surgem aqui de um conjunto de problemas, né? Nós temos aqui, há aqui este esquema que estão a ver, que tem a ver com a dimensão das causas e efeitos dos problemas. Aqui nas bolinhas, talvez os problemas centrais, a ausência de investimento e políticas públicas em contexto rural, nomeadamente nestas aldeias, o envelhecimento populacional, a descrença no território. Depois tem ali dimensões económico-social e um conjunto de consequências, por exemplo, as consequências relativamente à ausência de investimento e políticas públicas, o abandono da produção agrícola tradicional, a ausência de oportunidades de emprego, o encerramento de serviços públicos e privados, no envelhecimento populacional, o isolamento social, o despovoamento, depois um conjunto de questões associadas àquilo que é a descrença no território, ao fraco sentimento de pertença, a uma baixa autoestima comunitária, que é toda a gente vai-se embora, o Estado vai-se embora, as empresas vão-se embora, e geralmente o que fica são
os pequenos empreendedores, não é? As mercearias, e também a economia social, aquelas pequenas organizações associadas que se construíram em lógica, em dinâmicas comunitárias que estavam mais enraizadas, mais fortes, como as coletividades, mas também em associações que depois, por vezes, ou as próprias coletividades originam outro tipo de iniciativas mais de cariz social e que vieram a criar respostas no âmbito do apoio ou de respostas sociais no âmbito da satisfação de necessidades, nomeadamente junto da população mais envelhecida, como são os setores de dia, apoio domiciliário e as ERPs, as estruturas residenciais para idosos. E qual é que foi a proposta que foi, de certo modo apresentada? Basicamente, três dimensões três dimensões que eu estou aqui a tentar controlar, vou tentar ser o mais rápido possível. Três dimensões que se apresentam em vários pontos. A primeira dimensão, assembleias comunitárias, basicamente associada àquilo que é o princípio da participação, não é? É juntar as pessoas de forma o mais horizontal possível para permitir que exista um diálogo, e eu quando digo horizontal é tentando atenuar aquilo que são as dimensões do poder. Não significa que isso, por exemplo, seja algo mau, até porque o poder local e as autárquicas são legitimamente eleitos, ainda bem que assim acontece, para representar os interesses das populações, mas aqui é criar espaços de diálogo que permita, de forma muito fluida, as pessoas participarem. Das assembleias comunitárias surgiu o grande objetivo era identificar necessidades, identificar motivações, paixões, desejos das populações, identificar também competências, e organizar, de certo modo, dinâmicas que pudessem ser trabalhadas as motivações, que pudessem ser valorizadas as competências e que pudessem resultar em algo concreto. Esse momento de trabalho nós chamamos de oficinas de capacitação. Por isso temos as assembleias, temos as oficinas de capacitação e depois temos uma questão que nos parece a nós, na altura que organizámos o projeto, e tem a ver com a própria designação, que é a dimensão da festa, da celebração, ou seja, da valorização daquilo que se faz, daquilo que acontece, mas a festa também é um momento de reivindicação pública, é um momento em onde se apresentam um conjunto de iniciativas, e ao apresentarmos um conjunto de iniciativas, estamos também, de certo modo, a fazer lobby no sentido de dizer isto é o que é importante para nós, isto é o que consideramos que é necessário fazer. Por isso, diria que este projeto tem três dimensões, que, por exemplo, existe um grande movimento internacional, que é o movimento de transição, que também ou seja, há aqui muitas semelhanças. Esta dimensão de participação, capacitação e celebração. Como é que este trabalho foi feito e quais é que foram os vários desafios? O primeiro desafio é sempre mobilizar a comunidade, não é? Porque nós, talvez, cada território tem suas especificidades, mas aquilo que se verifica de um modo geral é, por exemplo, as assembleias de freguesia são pouco participadas, numa boa parte dos casos. Eu não me refiro aqui a dados estatísticos, mas há relatórios e vários documentos que apontam para a ausência de participação. Há também uma descrença relativamente àquilo que é a dimensão não da democracia, mas da ausência de uma democracia participativa. E o que nós queríamos era, de certo modo, não era convocar, era tentar alavancar esta dimensão da participação. E o grande desafio é como é que colocamos as pessoas a participar, sendo que as assembleias comunitárias são espaços de organização comunitária, mas que o grande objetivo era também promover o espaço da Assembleia de Freguesia como um espaço privilegiado para as pessoas participarem. E as estratégias foram imensas, ou seja, aqui a dimensão da inovação foi enorme, aqui está aqui uma carta de amor que foi construída no Dia dos Namorados a todas as aldeias, colocada em todas as caixas do correio, para, de certo modo,
apresentar o projeto, mas apresentar a importância da participação. Uma outra questão que foi muito, muito importante foi a dimensão da inspiração, ou seja, trazer, e quando dizemos inspiração, é trazer práticas exteriores. Esta relação do desenvolvimento constrói-se com os recursos locais, mas também com os desafios que podem vir de outras experiências. E esta dimensão do acreditar, ou seja, é passar a mensagem de que é possível fazer mudança, ela acontece noutros territórios, acontece com outras iniciativas, e para nós é muito, muito importante trazer esta dimensão da experiência para aquilo que é a dimensão do território. Um outro terceiro objetivo, e que resultou naquilo que concretamente acabou por acontecer enquanto assembleias comunitárias, era juntar as pessoas, ouvir as pessoas, colocar as pessoas a conversar, a participar, e aqui os comes e bebes ajudam muito, e ajudam, por exemplo, pedindo às pessoas para que tragam, e aí há uma competição muito boa, no sentido de todas as pessoas começaram a trazer bolos, enchidos, queijos, bebidas, licores, mas a verdade é que a comida servia sempre também como um mote para juntar as pessoas e para contribuírem com algo, ou seja, as pessoas, não considerar que isto é um projeto à parte, até porque não era à parte porque eu nesta altura vivia na comunidade, mas era um projeto onde todas as pessoas poderiam contribuir, e era os espaços de Assembleia eram um espaço de contribuição comum, cada um, seja com a opinião, seja com a proposta, seja também, por exemplo, com as questões da alimentação. Aqui, por exemplo, nesta imagem, no canto superior esquerdo, temos aqui também, por exemplo, o Presidente de Câmara e o Presidente de Junta, que foram convidadas a participar em algumas assembleias, ou seja, trazer à base comunitária os nossos autárquicas para ouvirem aquilo que são as propostas. E isto resultou extremamente bem, e a verdade é que muitas destas propostas que foram apresentadas, e que havia sempre muitas resistências relativamente ao projeto, porque é um projeto com uma dimensão crítica e construtiva, e que muitas vezes há resistências relativamente a esta posição, mas a verdade é que imensas dinâmicas começaram a acontecer no âmbito do território. Não posso dizer que se teve influência ou não, julgo que sim. O outro ponto, a dimensão de conectar, ou seja, relacionar instituições, levar as pessoas a outros territórios. Nós aqui criámos também com outras realidades e com outras aldeias uma rede que era a Rede AIA, Rede de Aldeias Inovadoras e Ativas, onde levámos as populações a irem conhecer aquilo que era feito em diferentes territórios. Também, por exemplo, nas lideranças, eu quando digo as lideranças aqui das associações, das coletividades, que aconteciam, fazer encontros e fazer esta aprendizagem entre pares, que é tão comum dentro da Animar, e que as organizações que aqui participavam eram organizações da rede Animar, ou seja, é quase como uma pequena rede temática que surgiu dentro daquilo que é a grande rede Animar. Uma outra questão que me parece que também que é interessante partilhar, é esta dimensão dos encontros improváveis. Este projeto, ou seja, gerar situações que possam, de certo modo, alavancar novas redes, novas relações e novas possibilidades. E aqui, por exemplo, o Partis, Práticas Artísticas para a Inclusão Social, tinha como objetivo trabalhar as dimensões da inclusão com a arte. E quando nós começamos a pensar, o que nós queríamos afirmar era que as aldeias são espaços de desenvolvimento, não são espaços apenas de envelhecimento, são espaços de desenvolvimento, são espaços extremamente úteis para o desenvolvimento urbano também, e isso poderia era aqui um campo de análise muito grande, mas, ou seja, são várias as propostas que existem a esse nível, mas também são um espaço de desenvolvimento artístico. E quando nós pensamos num contexto rural, qual é que é a disciplina artística, ou a vertente artística que raramente, quer dizer, nesta altura isto realmente foi mesmo inovador, porque só havia uma proposta
numa pequena aldeia em Itália e que era em parte distante desta. Qual é que é a disciplina artística que não é feita em contexto rural? É a urbana, a arte urbana, o grafite, as diferentes designações que se possam chamar. E chamámos os artistas a virem hum, a desenvolver projetos que tinham que ser validados em Assembleia Comunitária, participados, as pessoas davam comida, davam o alojamento, aqui embora o alojamento maioritariamente ficassem na minha casa, mas todo o contributo era comunitário. Nós tínhamos um pequeno apoio da Fundação NTP, que foi no valor de 5.000 euros, mas só para terem uma noção, cada artista, nós pagávamos a deslocação e dávamos 50 euros em latas de tinta, e porque realmente não conseguimos recursos para pagar o trabalho dos artistas, tal e qual como julgo que poderíamos, que também era um objetivo, mas não conseguimos recursos. Mas a verdade é que tivemos mais de 100 inscrições, mais de 100 participantes, tivemos mais de 30 artistas a participarem, a fazerem morais, a envolverem-se com as pessoas, a comerem na casa das pessoas. Tudo isto gerou também uma dimensão dentro da própria comunidade, muitas resistências. Tivemos que evangelizar o padre da igreja para fazer parte do nosso projeto e foi um dos grandes defensores. Já queria fazer um mural na própria igreja e depois houve resistências e não se fez esse mural. Mas foram encontros improváveis que esta dimensão de gerar possibilidades. Aqui, por exemplo, também foi uma das questões, foi esta experiência começar a ser partilhada em contexto universitário, tal e qual como está a ser realizado aqui neste momento, mas o que nós pedíamos sempre era que viessem à aldeia e foram realizadas várias aulas abertas com a Universidade da Beira Interior e também com o Politécnico de Castelo Branco de conhecerem esta realidade. Chegamos aqui ao momento de pertença e este momento de pertença era o momento de festa, de convívio, de celebração. Aqui foram realizadas várias iniciativas, desde os mercadinhos do camponês, iniciativas que o Jornal das Aldeias, que as apresentações públicas serviam sempre para, de certo modo, mobilizar pessoas de fora, valorizar aquilo que estava a ser feito, promover a autoestima comunitária, envolver as pessoas e, de certo modo, celebrar aquilo que estava a ser realizado. E talvez o grande evento que celebrou tudo isto foi aquilo que foi conhecido como o Festival das Aldeias Artísticas, que teve duas versões e que resultou em workshops a diferentes níveis, desde encontros de fotografia até visitas às adegas e roteiros nas adegas. Basicamente, este foi um projeto que teve um impacto muito grande, um impacto que, por exemplo, originou um circuito de arte pública, que é a arte urbana em contexto público, resultou, por exemplo, na valorização de um produto e numa cooperativa, que é a cooperativa da Chão-d'Avant, criou-se um azeite específico e que teve e que ajudou a criar um valor comercial, para além de tudo aquilo que foram pequenas iniciativas, possamos chamar de empreendedores locais, que já eram empreendedores há muito tempo, mas que sabiam fazer imensas coisas e que no mercadinho de camponês testavam o seu negócio e que depois nas feiras do concelho começaram a expandir o seu modelo de negócio, sendo sempre negócios, aqui estamos a falar de coisas de fazer o pão, fazer licores, coisas muito associadas à própria aldeia. Talvez a nível de impacto mais internacional, tivemos foi um dos projetos que apareceu no Atlas. Um dos projetos, não. Eu aconselho-vos, se vocês um dia quiserem dar um livro a uma criança ou a um adulto, um livro muito interessante é o Atlas das Curiosidades. É um Atlas que é produzido por uma editora britânica, julgo que é editado em mais de 100 idiomas, e tem atlas de todo o mundo, ou seja, isto não é uma produção nacional. E quais é que são as curiosidades que estão neste atlas a nível nacional? Temos uma festa em que as pessoas levam com um martelinho na cabeça, que é aí no Porto, ou seja, a festa de São João é uma das curiosidades. Temos um hospital que trata de bonecas, que é em Sintra. Temos uma ilha onde nasceu
o melhor jogador do mundo, que é o Cristiano Ronaldo, e que também está. E qual é que é outra, das 4 curiosidades, qual é que é a outra curiosidade que se encontra neste Atlas? É o Juncal do Campo, por ter tido as grafitas mais velhas do mundo a desenvolverem arte urbana. E realmente nós retiramos as pessoas de um ar para fazerem morais com os artistas. Este trabalho também está. Há um livro que podem solicitar a animar, mas também há um PDF, que é a inspiração do A Festa no Campo, que também resultou de um trabalho que eu realizei para a minha prova de especialista em serviço social do Instituto Politécnico de Castelo Branco, sistematiza isto que eu aqui que estou a traduzir. Por exemplo, esta imagem, podiam ser várias outras, mas esta imagem espelha muito bem aquilo que foi a realidade, que é, e que por vezes há estereótipos e estigmas, e a dimensão da caça está sempre associada a um conjunto, muitas vezes, de estereótipos, mas nós, a realidade, toda a aldeia foi envolvida, todas as oportunidades foram envolvidas, e, por exemplo, conseguimos colocar imensas pessoas da área da fotografia a acompanharem os caçadores e a fazerem fotografia, ou seja, caça com máquinas fotográficas, e pronto, esta foi mais um encontro improvável, como tantos outros que poderia aqui partilhar, que foram imensas as experiências que resultaram deste projeto. E termino agradecendo também a oportunidade de partilhar mais uma vez este projeto que me foi tão intenso e que julgo que representa muito bem aquilo que é o desenvolvimento local e os projetos de desenvolvimento local que estão também no seio da Animar, entre tantos outros projetos. E é um long game, peço desculpa. Não faz mal. Obrigado, Marco. Obrigado mesmo por partilhares este projeto e é sempre bom ouvi-lo outra vez, e fiquei com vontade de ler este livro que entretanto, editaste. A Dina já partilhou aqui o link. Ótimo, muito obrigado. E volto a lembrar que temos aqui o espaço de bate-papo para ir lançando perguntas ou inquietações que vos ocorram na sequência destas apresentações. Vou passar agora a palavra à Gabriela Nunes, da Associação para o Desenvolvimento das Comunidades Locais, que vem agora de Guimarães, não é, Gabriela? Guimarães, é verdade. Boa. Bem-vinda, obrigado por estar aqui. Muito obrigada eu, desde já obrigada pelo convite. Boa tarde a todos. Eu venho de Guimarães, em particular de uma instituição sediada em Santo Trocato, Guimarães, que é uma das vilas de Guimarães, e a associação chama-se Associação para o Desenvolvimento das Comunidades Locais. Somos uma IPSS que desenvolvemos um conjunto alargado de respostas sociais. E a questão da participação e da participação cidadã que hoje me traz aqui é central, fulcral naquilo que é a ação, seja em projetos, seja em termos das diferentes respostas sociais que desenvolvemos para as diferentes idades. Um dos serviços e das respostas sociais que temos é um centro comunitário, a partir do qual desenvolvemos todo um programa cultural para a comunidade do Vale de Santo Trocato e também de Guimarães. E, além disso, desenvolvemos alguns eventos que já têm algum relevo e afirmação em termos regionais, como é o caso da Feira da Terra, que tradicionalmente organizamos no mês de julho, no segundo fim de semana de julho, que o ano passado não pudemos realizar e que este ano não queremos falar em cancelar, mas queremos falar em regressar em 2022 à força toda. A Feira da Terra organiza-se no terreiro, expõe os produtos, os bens da região, as tradições, a identidade, é uma partilha de memórias, de histórias e de gentes. Eu diria que é o estender dos campos, dos pátios, dos átrios a um terreiro onde nos podem visitar e conhecer dos melhores produtos da região. Além da Feira da Terra, organizamos outros eventos e, em particular, diferentes projetos. Temos criado diferentes ações, diferentes projetos, sempre partindo da auscultação da comunidade e das pessoas para e com quem trabalhamos. Eu reforço, é sempre para e com quem nós trabalhamos e com quem nós construímos toda a ação. Um dos projetos que trago hoje aqui chama-se Então Vamos. O projeto Então Vamos foi um projeto que nasceu já em 2013 e nasce de um projeto de excelência do município de Guimarães, que é o Orçamento Participativo.
Ora, surge um orçamento participativo, aberto à comunidade, a possibilidade de apresentarem propostas, desafios, em prol da comunidade, do interesse de todos e de cada um. Nós o que fizemos foi chamar as pessoas, ou alguns das pessoas com quem trabalhávamos no nosso centro comunitário, e apresentar-lhes aquela proposta, aquela possibilidade aberta pelo município, e perguntar-lhes: há alguma coisa que queiramos para esta região, que queiramos, neste caso em particular, para o Vale de Santo Cato, e a proposta de alguns dos cidadãos, e na esteira da Capital Europeia da Cultura, que Guimarães havia sido em 2012, alguns cidadãos diziam-nos que queriam continuar a ter acesso a bens e produtos culturais. Nós não podemos esquecer que Guimarães tem muita cultura, sobretudo na zona central, mas depois nas zonas mais periféricas, dispersas, onde nem toda a gente tem transporte, onde não há os autocarros, onde há uma dispersão geográfica, nem sempre é fácil aceder a bens culturais. Mas embora o próprio município desenvolver, como é o caso da excentricidade, alguns projetos de descentralização cultural, sentiam o grupo que, com o terminar da Capital Europeia da Cultura e toda aquela dimensão comunitária das artes e dos espetáculos, ficariam vazio e que não iriam aceder a bens culturais da mesma forma, e queriam aceder. Porém, nesta discussão, outros diziam: estamos a ser egoístas, egocêntricos, e estamos a esquecer aqueles que não podem vir a ensaios, fazer teatro, cantar, dançar, sobretudo os séniores, os idosos sozinhos que estão naquelas freguesias. E daí fez-se um brainstorm e juntamos tudo e nasce o projeto Então Vamos. Qual foi a ideia? Muito bem, nós queremos aprender teatro, artes performativas, queremos continuar neste contacto próximo com a criação artística, porém há outros que estão em casa e que não lhe acedem. Então o compromisso foi este: nós vamos concorrer com um projeto onde nos propomos a fazer criação artística. Não uma criação artística em que vamos reproduzir peças existentes. Vamos criar peças com base na identidade, na memória e na cultura desta região, deste vale. E vamos pegar nestas peças e vamos levá-las às freguesias, vamos levá-las pelo vale fora, vamos devolver àqueles que estão em casa. Vamos combater, se quisermos, o isolamento social, vamos promover o envelhecimento saudável, com idosos voluntários que acedem à cultura e constroem objetos artísticos, devolvendo-os à comunidade. E propusemos orçamento participativo e conseguimos, felizmente. Foi um projeto que foi aceito pelo município e que desde então continuou e solidificou-se. Foram criadas várias peças de teatro, sempre a partir de encontros com a comunidade, com os séniores das diferentes freguesias, onde tentávamos perceber histórias, vivências. Por exemplo, recolhemos os mitos da maternidade, quais os mitos associados à maternidade numa zona rural, e criamos um texto e um espetáculo assente nesses mitos da maternidade. Representamos a história de uma mulher coragem, uma mulher asa que teve vários filhos, que era filha de mãe solteira, que sofreu muitos preconceitos e que batalhou para criar os seus filhos, que trabalhou o contexto da fábrica, o contexto da casa, o contexto de criar o filho. Portanto, fizemos diferentes representações a partir desta história. Criamos uma radionovela, enfim, fizemos várias peças, sempre inspiradas naquilo que nos contavam, naquilo que nos diziam e naquilo que um conjunto de voluntários e séniores, sobretudo de Santo Cato, representaram. Temos ano após ano andado pelas freguesias e em tempo de pandemia também não paramos. Em tempo de pandemia reforçamos a ação de outra forma. Era por telefone, era pelo Facebook. Pegamos na radionovela e transformamos a radionovela em podcasts. As peças são podcasts, foram editadas, fizemos teasers todas as semanas, saía um teaser com os séniores a falar sobre o episódio. Foi trabalhada a questão sonora e os teasers foram apresentados, portanto foi apresentada toda a peça, toda a radionovela. E quando pudemos sair à rua, não podíamos juntar os séniores, podia sempre ir uma, duas pessoas mais novas, que não tivesse problema de saúde. Então, por exemplo, no Natal fizemos uma representação
do Natal, numa carrinha que montamos com todo um cenário. A nossa diretora artística tem feito, de facto, um trabalho impressionante, a Manuela Ferreira, e fomos de freguesia em freguesia, de trio em átrio, à frente dos prédios, íamos parando, íamos representando, e foi assim também que o projeto se foi mantendo vivo, ativo e chegando às pessoas ao longo também deste tempo de pandemia. Estamos agora a trabalhar numa instalação para apresentar em julho, que esperamos já possa haver mais gente presente e que já possa ser mais ativa. Neste momento o projeto encontra-se também em fase de edição. Vamos editar os textos que foram criados, já que não podemos andar a criar novos, vamos fazer também de forma a poder editar as histórias, as memórias e a identidade representadas nas diferentes peças. Contamos que em setembro estejamos a lançar a informação do projeto Então Vamos. E o projeto consolidou-se de tal ordem que, entretanto, alargou-se a outros territórios do Conselho de Guimarães. Primeiro desafiaram-nos a levar as diferentes peças a outros territórios, depois, com a abertura de uma candidatura ao Partes, que já aqui foi falada pelo meu antecessor, fizemos uma candidatura com um novo projeto, que se chama Fazer Presente, Teatro Participativo em Diálogo Intergeracional. E a partir daqui alargamos, a pedido de várias famílias, para outros territórios do Conselho de Guimarães. Fizemos a candidatura, ela foi aprovada e nós estamos a alargar, incrementando aqui também novas dimensões, como é o caso do trabalho intergeracional. Para isso estamos a trabalhar com a Universidade do Minho e em particular com o curso de teatro. Os alunos de teatro, juntamente com os séniores, são eles que agora fazem o trabalho, a construção artística, para trabalharmos com a comunidade, tendo também em paralelo, para além deste processo de recolha e de criação, um processo de investigação que queremos aprofundar, não só em termos das artes performativas, enquanto intervenção social e, no caso em particular, de combate ao isolamento social dos idosos, mas aqui também uma promoção de um envelhecimento sustentado e que possa haver aqui, ou a crescer aqui também uma discussão e uma investigação que vá para além das artes performativas e que vá buscar também a questão económica, sociológica, do envelhecimento e, naturalmente, a partir daquilo que é a nossa ação no terreno para e com as pessoas, podermos ir definindo novos caminhos de ação, novas propostas de ação em termos da intervenção social e também do desenvolvimento local. Portanto, é todo um trabalho muito intenso no terreno, ouvindo, escutando as pessoas e construindo novos planos de ação, valendo-nos naturalmente de todas as linhas de apoio que possam existir a nível nacional ou local. Isto sempre em rede, porque quem trabalha com o desenvolvimento local, a ADCL faz parte da Animar, mas também faz parte de outro conjunto alargado de redes e de parcerias, porque entendemos que só assim podemos de facto consolidar, provocar mudança e fazer mais e fazer melhor, rentabilizando-nos a todos e cada um. Portanto, todos estes projetos são sempre articulados com municípios, juntas de freguesia, com a Segurança Social, enfim, com todas as entidades que de alguma forma tiverem interesse na matéria e puderem connosco construir o caminho. E grosso modo este é o projeto Então Vamos, isto para dar um exemplo da participação cidadã e de um projeto que nasce de nós, não de mim, não da técnica da ADCL, a Cristina Moreira, que se empenha largamente também neste projeto, mas de nós, de todos nós que estávamos ali, que ansiávamos algo para cada um de nós. Então resolvemos juntar o todo e fazer caminho, e temos feito um caminho que penso que tem sido bastante bonito e bastante interessante. Como eu disse no início da minha intervenção, a questão da participação é focal em todas as ações. Eu dou aqui um exemplo que porventura não tem nada a ver com o que estariam à espera. Eu sou também, na ADCL, diretora de um lar de infância e juventude, que agora
a casa de acolhimento residencial. Acolhemos meninos e meninas retiradas aos seus pais, às suas famílias de origem, que precisaram de uma medida de acolhimento residencial. Nós acolhemos essas crianças nesta resposta social. E toda a ação que nós desenvolvemos, das mais pequeninas às de organização e funcionamento da estrutura, passa sempre por uma participação ativa. E nós olhamos as crianças que temos connosco e com quem estamos e com quem construímos futuros, olhamos sempre no sentido de serem cidadãos do mundo, da cidade, não serem apenas o menino e a menina que acolhemos, que têm direito a uma casa, que não podendo estar em família está connosco, mas que sempre participa. É verdade que está consagrado na lei o direito à participação, o direito a ser ouvido, mas muitas vezes isto é muito redutor e localizado. Para nós isto é um cerne da questão e faz parte do pulsar da ação, do desenvolvimento do trabalho que fazemos, do desenvolvimento dos indivíduos, do desenvolvimento das comunidades. Portanto, é por isso que fazemos questão que até o pequeno de 4 anos nos diga o que é que quer dizer ao seu doutor juiz, para nós escrevermos a propósito de alguma coisa, nem que o interesse dele seja outro, ou possa parecer, eu até diria, possa parecer que nada tem a ver, porque normalmente tem e diz sempre muito. Portanto, e essa tem sido um dos focos de ação da ADCL, naquilo que faz, naquilo que desenvolve, sempre promovendo a participação cidadã, sempre ouvindo e construindo em conjunto. Eu não sei como é que estou de tempo, porventura fico-me por aqui. Obrigada. Boa. Muito obrigado, Gabriela. Muito obrigado por esta partilha, por estes exemplos e eu acho que ficamos todos com vontade de saber mais. Pode ser que ainda tenhamos tempo de saber mais sobre os vossos projetos e também obrigado por trazer aqui esta ideia da participação que diz respeito a todas as idades e em todos os contextos, não é? Incluindo contextos de acolhimento residencial que muitas vezes são pouco lembrados quando se fala em participação. Obrigadíssimo, Gabriela. Obrigado por esta partilha e passo a palavra agora ao nosso Marco Gabriel, da Beira Serra, da Associação de Desenvolvimento, que vem da Cova da Beira, não é? Não sei se de Covilhã, especificamente, ou... Olá, boa tarde a todos. Da Covilhã, especificamente, sim, mas da Cova da Beira, que é uma sub-região que antigamente era mais conhecida e que, portanto, envolve os conceitos de Covilhã, Belmonte e Fundão. Pronto, em primeiro lugar, assim, rapidamente, em primeiro lugar, cumprimentar todos e desde já assumir 2 compromissos, tentar cumprir o tempo que me foi destinado e tentar não vos maçar. Esta coisa dos webinars é muito porreira, portanto a malta não tem de estar a usar máscara, ainda por cima com o calor que está a apertar, mas por outro lado em 2020, em 2021, portanto falávamos há pouco, acumulámos todos um conjunto largo de centenas de horas a olhar para um ecrã aos quadradinhos e portanto vamos tentar ser rápidos e eficazes, digamos assim. Felicitar a Universidade Católica Portuguesa, a pós-graduação de Desenvolvimento Local e Colaborativo, professor Filipe Martins, em segundo lugar pela iniciativa e também por essa nova forma inovadora, não é? Com uma união de freguesias, portanto poder fazer, me interessa muito esse tema, uma vez que sou também, para além de coordenador da Beira Serra, presidente de uma junta de freguesia aqui no Concelho da Covilhã, e é uma matéria que também me interessa. Em segundo lugar, agradecer o convite a animar e agradecer o esforço de trabalhar em rede, que desde há muitos anos tem vindo a desenvolver, criando sinergias e potenciando aprendizagens como esta. Em especial também à Dina Cruz, que nós já nos conhecemos há algum tempo, que percebendo que por e-mail a resposta ao convite estava a tardar ou que não chegaria, as solicitações diárias hoje em dia para todos nós são mais que muitas, dão para as de um dia dão para 2 ou 3, e me telefonou para me falar desta aula aberta e do que se pretendia e no fundo me despertou para a possibilidade de hoje partilhar com vocês um projeto, digamos que participativo, realizado em pleno confinamento de 2020, tem essa importância, digamos assim.
E pronto, feitos estes cumprimentos da praxe, vou então partilhar com vocês o projeto que se chamou Contra o Covid Costurar, que foi feito exatamente em pleno confinamento de 2020, tem uma dimensão de participação na parte da execução e na parte do fazer, não na parte da opinião, do diagnóstico, da reflexão, não na parte da reivindicação, mas que, portanto, teve essa dimensão e que, portanto, vos vou explicar pelo interesse, achamos que teve, sobretudo para responder a uma questão muito concreta. Eu vou partilhar aqui uma cábula, digamos assim, penso que estão a ver, certo? Estão. E pronto, o projeto é esse, Contra o Covid Costurar, e basicamente é o seguinte, ou seja, nós todos, praticamente todos, quando a 12 de março de 2020 o governo nos disse que as escolas iam fechar, a partir do dia 16, com 78 casos positivos no país, hoje em dia parece um bocadinho, hoje tivemos 800, não é? Portanto, talvez tenha sido aí que uma boa parte de nós percebeu que isto era a sério, afinal, não é? O que por aí vinha não cabia nas páginas dos planos de contingência que, entretanto, as entidades tinham elaborado. Neles não constavam as respostas de como dar continuidade ao trabalho com os filhos em casa, nem como dar continuidade à vida se nos diziam que se a ordem era para ficar em casa, né? Portanto, e ficámos todos um bocadinho aqui muito sem perceber como é que íamos fazer. De um momento para o outro, a sociedade e as suas formas de organização sofreram alterações e não sabíamos ao certo durante quanto tempo. Aliás, a primeira previsão era 2 semanas para as escolas. A ordem interna aqui na Beira Serra vem na sexta-feira, é para fechar os espaços a partir de segunda, e segunda-feira é dia de reunião de equipa na Beira Serra, na parte da manhã, mas portanto a coisa não tinha ficado clarificada, portanto, e não houve reunião de equipa, ficámos todos um bocadinho muito sem perceber o que é que íamos fazer. E portanto esta questão da emergência de saúde pública do âmbito internacional no fundo fez-nos tomar algumas medidas, mas também não percebíamos, andámos ali há algum tempo sem perceber como é que nós, no fundo, uma associação de desenvolvimento local iria fazer face a estes novos tempos, a estes desafios, não é? E como é que podíamos tirar o melhor partido. E basicamente nós tentámos fazer esta pergunta, que era qual é que era o nosso papel em tempo de emergência sanitária, social e económica. Foi sempre foi a partir de um determinado ponto que nos clarificámos a nós próprios como é que nós íamos responder a esta pergunta. Em reuniões de equipa, em reuniões de direção, e percebemos que era o mesmo de sempre, era estar ao lado das populações e tentando responder às suas necessidades. Não tínhamos que alterar nada, não tínhamos que alterar o nosso papel, a nossa missão, tínhamos que alterar a forma de atuação, digamos assim. E portanto, passado um mês, ou nem isso, a Direção-Geral de Saúde publicou, a dia 13 de abril, uma informação para o uso de máscaras na comunidade, que portanto devia ser considerada a sua utilização em espaços interiores fechados e portanto sabemos todos que havia as imensas dificuldades na questão das máscaras comunitárias e nas cirúrgicas e os preços que elas atingiram. E pronto, e por forma a garantir a priorização das máscaras cirúrgicas, apelava-se às comunitárias e de uso social, que podiam ser feitas com qualquer material têxtil. Portanto, foi nesse sentido que nós, em reunião de equipa, vimos que a ideia de lançar um projeto comunitário para a confecção de máscaras comunitárias, mas para os nossos projetos, para os nossos destinatários, para os bairros sociais onde não temos intervenção, para os destinatários dos nossos projetos, e lançámos às 9h15 da noite este cartaz, no Facebook. Portanto, procuramos costureiras voluntárias, uma coisa muito simples, só queríamos fazer uma pequena coisa de proximidade para os nossos destinatários. Portanto, assim que foi lançado publicamente, isto tomou outras proporções, portanto, e em 24 horas nós conseguimos 90 partilhas no Facebook, 12.000 pessoas alcançadas, 42 voluntárias, 40 costureiras, uma designer e uma para transportes, 1.000 metros quadrados de tecido em algodão e 500 metros quadrados de tecido não tecido, que daria, depois feita a estimativa, para produzir 12.500 máscaras. Acresce, ou seja,
Nós somos da Covilhã, estamos sediados na Covilhã, trabalhamos na Cova da Beira. A Covilhã é conhecida ou eternizada pela Amália Rodrigues, portanto, numa canção que diz basicamente: Covilhã, cidade de neve, fiandeira, alegre e contente, de manhã quando te levantas, briosa vais para o tear, e ao serão teces longa teia, ao teu bem que te longe descreve, o que significa que esta questão das costureiras voluntárias era uma questão que a gente sabia que iria resultar, porque há um perfil, portanto, na comunidade de pessoas, muitas pessoas com máquina de costura em casa, e que, portanto, isto iria resultar. Não sabíamos que iria atingir os números que atingiu. Fizemos a partir daí, começámos a montar o projeto. Houve um colega meu, presidente de junta, que quando viu o cartaz perguntou, telefonou-me e perguntou-me: olha lá, tu já tens tecido para as máscaras comunitárias? E disse: pá, não, nós só lançámos o cartaz, não temos dinheiro, não temos tecido, não temos nada, olha, temos a ideia, é apenas aquilo que temos, também para contrariar um bocadinho aquela lógica de que as coisas têm que, às vezes, estar... temos que ter tudo certinho para avançar. Olha, eu tenho tecido e, portanto, a partir daí montamos tudo. Ou seja, nós depois fizemos portanto, uns kits para confecção de 100 máscaras, com instruções, com 200 peças de tecido, que uma empresa depois aqui da região acabou por dar, com elástico, com linha, com este manual de instruções. E, portanto, fizemos depois aqui uma espécie de Uber tecidos, portanto, para cá e para lá, a entregar estes kits. Portanto, este projeto conseguiu atingir, no final, 130 voluntários, dos quais 110 costureiras, provenientes de 16 freguesias, de 4 concelhos, de Belmonte, Covilhã, Fundão e ainda Sabugal. Teve o apoio de 11 entidades, portanto, a Beira Serra, depois mais 4 juntas de freguesia, a Câmara Municipal, a ADC, empresas de confecções, o próprio CICAD depois, com muita rapidez, deu este apoio também. Portanto, outros resultados: 12.500 máscaras comunitárias produzidas numa primeira fase, 37.500 euros de trabalho de valor criado, 4.200 horas de trabalho voluntário, e que contou ainda com o apoio da Câmara Municipal da Covilhã, que valorizou este projeto e se prontificou para contribuir com €1 por cada máscara produzida. Mas, como nós tínhamos, portanto, decidido, naturalmente, que não íamos ficar com dinheiro absolutamente nenhum deste projeto e desta iniciativa, decidiu-se que essa quantia seria reaplicada na confecção de mais 11.500 máscaras, praticamente duplicando os números anteriormente apresentados, e feito no conjunto 24.000 máscaras comunitárias, portanto, em pleno confinamento, como disse, com a ajuda de mais de 110 costureiras voluntárias e 130 voluntários no total. Em termos de resultados, isto, ou seja, muito valorizador, por cada euro investido houve um retorno de 5 euros aplicado nas pessoas, nas comunidades e no nosso território, e pronto, e são alguns dos exemplos das máscaras que foram feitas, com este tecido que foi oferecido, algumas das caras que também participaram e a confeccionar estas máscaras numa clara, portanto, num claro propósito de ajudar o próximo, de ajudar o outro, e da sua envolvência neste projeto. Eu vou acabar com um vídeo que nós fizemos de homenagem também a estas costureiras, que quisemos mesmo fazer, que era muito importante saudá-las, porque foram elas as obreiras e que vou passar a partilhar com vocês. A fábrica parou, fechou, faliu, ruiu, partiu quem mandava, igual na morte, a quem por sorte calhou o fardo de fazer pano que transformava em pão. Ergues-te o colchão de palha, Deus o valha, a tormenta sirene gemida, perene trombeta no ouvido eterno do tempo. Lamento, lamento. Por casa, o cimento vulgar, caiar o tabique, estender a vida numa corda e se cala ao sol. Na lareira a panela, máquina à janela, e ali está ela que é costureira. O homem que não chega de perfumatear, esteve a fiar na laneira. Bela, bela a vida dos outros. Ali está ela. A sirene outra vez a clamar. Hoje
a chamar todas, a costurar, fazer máscaras a par, traçar, cortar, cerzir, alinhavar, urdir, bordar, pago o suor com a bondade de sentir que fez pelos outros, só. Mãos experimentadas, prontas, carinhosas, avisadas, mãos de Deus que transforma. Depois, aquele olhar de amor, que dor ali não pode entrar, porque ser mulher é ser forte, ser mulher é ser infinito, ser mulher é ser o mundo a girar. Que sejam todas felizes, tenham uma vida muito feliz, que é o que se pode desejar, e com muita saúde, que é o que se pode desejar a toda a gente. Muita saúde e que vão fazer máscaras e outras coisas que sejam úteis. Esta senhora que aparece como o último, ela fez 500 máscaras comunitárias e foi também um dos elos de ligação durante, portanto, um período também mais negro, digamos assim, em que ela não tinha relação com ninguém e que foi, no fundo, veio também suprir a sua própria necessidade. Dizer por último, só para concluir, ou seja, todos, eu podia dar imensos exemplos de projetos, escolhi este, de projetos da Beira Serra são participados, noutras dimensões até, na dimensão da reflexão, da opinião, da reivindicação, da escolha, mas escolhi este, como disse, da parte da discussão e da parte do fazer, porque sem estas mulheres, e que foram todas mulheres, costureiras, não teria sido possível dar resposta a uma necessidade que era sentida na altura, aqui na região, em todo o país. E, portanto, podia dar aqui outros exemplos, como o Cerzir o Bairro, que é um projeto de requalificação de espaços públicos que nós temos, hoje as próprias hortas comunitárias que nós gerimos, mas dizer o seguinte, portanto, é a nossa convicção que a participação, no fundo, das pessoas é feita na exata medida das suas necessidades, das suas aspirações, dos seus receios até, uma dimensão até muito mais emocional do que às vezes racional, e que no fundo a chave está em tentarmos descobrir aquilo que são no fundo as suas motivações. Eu estava há pouco a ouvir o Marco Domingos, que agradeço também a sua exposição, digamos assim, e dizer, por exemplo, que é a questão, por exemplo, das assembleias de freguesia, que é uma questão que me preocupa enquanto Presidente de Junta, naturalmente, e que as experiências que tivemos agora na pandemia, em fazer ou via Facebook ou via Zoom e depois transmitir via Facebook, tiveram efetivamente mais participação do que as assembleias de freguesia presenciais, digamos assim. E, portanto, achámos também aqui uma nova forma, que é fazê-las presenciais, porque também não podemos dispensar essa parte, e transmiti-las, portanto, para que as pessoas possam também assistir, participar, colocar questões e opiniões, naturalmente, que é um trabalho que se faz também diariamente, mas é preciso de facto reinventar, é preciso estarmos constantemente a descobrir novas formas, é preciso também a cada momento, como foram nestes 2 anos, descobrirmos a forma de chegar às pessoas. Isso é que é de facto a chave que nós que estamos no terreno, a animar, a Beira Serra, outras associações naturalmente, tem que fazer descobrir todos os dias. Muito obrigado pela atenção, obrigado por me terem feito o convite para partilhar este projeto com vocês. Obrigado. Obrigado nós, Marco, obrigado por esta partilha e por este exemplo espetacular de participação e de sentido de comunidade. Obrigado por teres partilhado esta experiência que nos motiva, nos faz pensar sobre o que é que, às vezes, qual é o gatilho que faz isto acontecer, não é? E acho que talvez também haja aqui um trabalho por trás, que depois, se tivermos tempo ainda, não é? Isto não acontece do nada, não é? Há aqui um trabalho vosso, certamente, de criação de redes e de ligações que se ativaram neste momento de pandemia, mas que não surgiram do nada. E isso é muito importante, ir construindo diariamente, como dizias agora, não é? No final. Eu vou para terminarmos esta fase de apresentações, eu queria agradecer a presença do professor Américo Mendes,
a quem passa a palavra aqui para um comentário, reflexão, um tecer aqui de uma teia que possa ligar aqui estes diferentes exemplos e partidas. Professor Américo. Tem que tirar o microfone. Ainda não tinha ligado. Peço desculpa. Já está. Agora esqueci. Bom, boa tarde a todas e a todos. Estou aqui com muito gosto, vários títulos, e deixem-me, perdoem-me se começo pelo primeiro, que é título. Tinha aqui algo de pessoal. Eu estou ligado a Animar desde a sua criação, estive numa das primeiras direções da Animar. Pronto, não participei sempre muito ativamente ao longo de todos os anos, de todo o tempo, mas, e agora mais em termos institucionais, esta pós-graduação acontece no âmbito de uma unidade que nós temos na Católica de Porto, que se chama ATES, a Área Transversal de Economia Social, é um dos seus projetos, mas a ATES também tem colaborado com a Animar, nomeadamente fez a avaliação externa do projeto que a Animar desenvolveu nos últimos anos, o Capacitar para Agir em Rede 2, e agora irá fazer a avaliação externa da continuação desse projeto, para além de outras colaborações anteriores. Também relembro com muito gosto ter estado nos 25 anos da ADCL, no colóquio que organizaram nessa altura, e ter, enfim, feito aí uma pequena intervenção. Sobre Beira Serra não me lembro, mas de qualquer forma também com muito gosto que temos aqui o Marco Gabriel, que quero cumprimentar e saudar também pelo trabalho que têm feito. Quando o Filipe me pediu para fazer esta intervenção, digo-lhe, fala aí de umas coisas que você tem em falar. Tem batalhado aí ultimamente. O que é essas coisas, e que penso que pode ser o traço comum dos vários projetos que aqui foram apresentados e que eu gostei imenso, e que eu tenho que vos dar os parabéns. Não vou dizer nada de novo, nada que vocês já não saibam, mas só chamar a atenção que nisto do desenvolvimento local, nestes projetos que vocês aqui apresentaram, o que está aqui muito em ação é essa coisa das comunidades humanas. As comunidades humanas existem, não é? Existem, são uma realidade, mas depois é uma realidade que, por exemplo, não tem consequências em termos, dos instrumentos de política pública que deveriam ter em conta essa realidade. Nós tivemos muito dinheiro aplicado numa coisa chamada Portugal Inovação Social, e eu não consigo encontrar lá assim uma medida que se dirija especificamente a esta realidade. Já consigo encontrar, por exemplo, nos 10 milhões de euros para o programa dos bairros saudáveis, e viu-se o que foi a procura dirigida a esse programa, e que só pecou por não haver dinheiro suficiente para todas as belas candidaturas que lá apresentaram. Portanto, acho que é preciso quem está nesta área e quem olha para estas coisas acentuar muito a importância e a relevância das comunidades humanas. Portanto, isto existe, não são espaços idílicos onde toda a gente anda aos beijos e abraços, nem pouco mais ou menos, são lugares de conflito muitas vezes violento, mas são aqueles espaços onde o ser humano existe e cresce e desenvolve a sua sociabilidade, e é preciso tê-lo em conta, e ele não é tido em conta. E eu dei um exemplo de um domínio onde ele não é tido em conta, que é no domínio das políticas públicas que se deveriam dirigir para apoiar o desenvolvimento social e portanto, insistir nesta realidade e na relevância desta realidade, penso que deve ser importante para quem quer que as nossas políticas públicas olhem mais para o desenvolvimento local e para a correção das assimetrias espaciais, que são um mal muito importante no nosso país.
E este domínio do desenvolvimento local e das políticas públicas que ele se deveriam dirigir é um parente pobre. Nós não temos ainda, estamos longíssimos de ter um reconhecimento por parte da sociedade civil, por parte dos poderes públicos, da necessidade de se investirem aqui recursos e de se dar mais atenção às organizações que estão no terreno a pugnar por esta causa. Eu, numa das coisas que fizemos para animar em tempos, numas contas, pronto, que são, têm muitas limitações, mas eu acho que não são para deitar fora, pegando no que está na conta satélite da economia social e depois outras bases de dados que nós temos, vamos aqui compilando na ATES, eu cheguei à conclusão de que as organizações ligadas ao desenvolvimento local ou afins, ou portanto organizações que de alguma forma estão ligadas à valorização de um património, de algo que tem uma base territorial, são a terceira família mais importante do setor da economia social em Portugal, se descontarmos as organizações religiosas e as particularidades que elas têm. Portanto, temos em primeiro lugar como grupo mais numeroso as coletividades de cultura e recreio, desporto e recreio, temos depois as organizações na área social, nomeadamente as IPSS, e em terceiro lugar são as organizações ligadas ao desenvolvimento local e com esta base comunitária que é muito forte e que faz parte do seu ADN. E eu ouço falar enfim, temos acordos de cooperação do Estado com as IPSS, e é muito importante que isso aconteça, portanto há aí uma relação mais ou menos já contratualizada do Estado com esse grupo de organizações, e é bom que ele se mantenha, e é bom que também até se desenvolva e seja corrigido em muitas deficiências que tem, mas não há nada que eu saiba de relação contratualizada entre o Estado e as organizações de desenvolvimento local que têm este papel e esta importância que eu aqui referi. E sem isso nós vamos continuar a ter a acentuação das disparidades regionais e vamos ter um país a 2 velocidades ou 3 velocidades ou mais, e o que não é nada bom enfim, para o bem comum. E portanto acho que há que juntar esforços em organizações como a Animar e outras que tentam mobilizar o conjunto das organizações que estão nesta área. Há que divulgar, há que fazer conhecer melhor o seu trabalho, e há que fazer reconhecer pelo resto da sociedade a grande importância económica e social que estas organizações têm e que o trabalho que fazem tenham, e tivemos hoje aqui 3 admiráveis exemplos desse trabalho, entre muitos outros que felizmente existem por esse país fora, mas de que a sociedade portuguesa mal conhece, ou pouco conhece, e que por isso não dá importância, mal sabe que existe, e temos que sair desta situação. Pronto, obrigado por me ter dado este bocadinho aqui para estar convosco, reencontrar alguns de vós que eu muito prezo, que eu muito admiro, e muito obrigado ao Filipe por ter também conduzido tão bem esta pós-graduação que está agora a chegar ao seu termo, a sua primeira edição. Esperemos que haja mais no futuro. Obrigado a todos. É isso mesmo. Obrigado, professor Américo, obrigado pelas suas palavras e por esta reflexão. Queria agora, temos ainda cerca de 20 minutos para conversarmos, para fazermos e respondermos a perguntas entre nós. Há aqui algumas perguntas que foram deixadas no bate-papo, mas de qualquer forma convido todos a poderem colocar questões aqui às pessoas, aos nossos convidados, mas também entre si, os convidados, se quiserem colocar questões entre si. Basta que liguem o microfone ou utilizem o bate-papo, ou liguem mesmo o microfone e coloquem questões. Se calhar aproveitava as que estão aqui no bate-papo. Temos creio que
temos uma questão da Mariana Almeida para o Marco Domingos, não é? sobre o projeto A Festa no Campo. Ela pergunta qual o tempo dotado para o seu desenvolvimento no território e qual a dimensão da equipa que o dinamiza. Marco, queres responder, desenvolver um bocadinho mais eu percebi que a tua apresentação foi muito célere, havia muito a contar sobre A Festa no Campo, não é? Tu fizeste um esforço de síntese grande e que ficou com vontade de saber mais, não é? Sim, tentando responder concretamente à questão colocada, nós na Ecogerminar, quando pensamos os projetos, e parece-me que é uma prática de projeto, pensar o projeto e os seus resultados para além daquilo que é a temporalidade do financiamento, não é? Ou seja, o financiamento teve a duração de 3 anos, que é um financiamento do Partis, da primeira edição do Partis, mas o objetivo era permitir que algumas práticas fossem, de certo modo, apropriadas, ou algumas dinâmicas fossem apropriadas pelas próprias organizações locais e pelas pessoas que constituem essas mesmas organizações, e que algumas iniciativas se perpetuassem no tempo. Por exemplo, a questão dos morais, né? Os morais foi resultado de uma iniciativa, mas os morais permanecem e algumas dinâmicas. É muito comum, quando alguém visita as aldeias, as próprias pessoas contarem, cada um à sua maneira, a história da construção e da elaboração daquele moral. Um dos desafios era, por exemplo, a abertura de uma escola que estava fechada, e de um exemplo muito prático. Era uma escola primária, fechou como, digo eu, quase 100% das escolas primárias, não é 100%, mas muito próximo desse valor, um pouco por todas as aldeias. Foi feito um investimento significativo para a abertura de um centro-dia, mas, por exemplo, não perguntaram às pessoas se queriam um centro-dia. E a verdade é que esse investimento resultou num encerramento após 6 meses, porque as pessoas não sentiram necessidade de um centro-dia, muito menos dentro de uma lógica que não era aquela com que as pessoas se identificavam e quanto resposta às suas necessidades. E um dos grandes objetivos foi abrir aquela escola de forma comunitária. A verdade é que essa escola continua aberta agora como centro-dia, numa resposta tradicional, porque lá está, no seguimento do projeto, uma organização agarrou e dinamizou, já com muito cuidado nesta dinamização comunitária, mas é apenas, ou seja, o projeto em si terminou, sendo que o grande objetivo era que não terminassem um conjunto de dinâmicas que foram trabalhadas com as pessoas, mas mesmo assim há infelizmente, quando terminam os recursos, há muita dinâmica que termina, e isso também aconteceu neste projeto. Também só já agora aproveitar, e também se tiver a possibilidade, foi fazer um breve comentário também àquilo que o professor Américo referiu relativamente ao desenvolvimento local, e também aqui primeiro destacar o estudo que foi feito tem sido referência em muitas reuniões, ou seja, nós realmente não tivemos uma estratégia dentro da Animar de divulgação, como por exemplo foi feito pela CNIS, por inexperiência política. Ou seja, poderíamos ter potenciado muito mais o resultado do estudo que dava aqui o desenvolvimento local como a terceira grande família da economia social, que é representativa de um conjunto de várias iniciativas que acontecem um pouco dinamizadas por imensas organizações. Tivemos essa fragilidade que na altura assumimos e depois refletimos, mas na prática o resultado do estudo, que seria também, não sei se já foi partilhado convosco, mas acredito que sim, mas o resultado do estudo serve sempre em momentos de lobby, ou seja, de reivindicação, de apresentação de propostas. Em vários momentos apresentamos os resultados desse mesmo estudo, à semelhança, por exemplo, daquilo que a CNIS também faz no âmbito do levantamento e que também foi feito pela equipa do Américo.
dizer que, por exemplo, uma das lutas que temos feito, e agora falando enquanto animar, mas que também foi criada agora, julgo que é no dia 1 de julho ou dia 2 de julho, que é o grupo de trabalho, que é a possibilidade, há aqui duas dimensões. Uma é ver um estatuto específico para as organizações do desenvolvimento comunitário, fazendo esta relação com o desenvolvimento local. Me parece que é importante, porque também é objetivo é combater a precariedade que existe no seio do desenvolvimento local. Vivemos constantemente projetos e financiamentos e isso fragiliza muito a ação. Não significa que eles não tenham que existir e existam para fazer experimentação e tudo isso é correto, mas já um know-how e um reconhecimento de um conjunto de organizações que o Estado tem que olhar dentro daquilo que o Américo estava a dizer, que é mesmo, ou seja, não podemos ser o parente pobre, não podemos ser o parente precário, não poderemos, e isso no seio da Animar está a ser, ou seja, combater esta precariedade, criando aqui talvez uma das propostas, vamos discutir com a rede e por isso é que foi criado este grupo, que é para discutir se faz sentido ou não, tudo aquilo que é feito no âmbito da direção não é assumido pelas pessoas da direção, ou seja, tem que ser, temos que ser coerentes nos princípios que defendemos e na forma como concretizamos esses princípios, e a questão da participação e ter este debate dentro da rede Animar e com as organizações que fazem parte, para nós é fundamental. Por isso, é defender um estatuto específico e, por exemplo, nós temos no seio da economia social uma carta de compromisso social que envolve 4 grandes famílias da economia social, que é a CNIS, a União das Mutualidades, a União das Misericórdias e a Confecup, que representa as cooperativas de solidariedade social e não só, mas maioritariamente as cooperativas de solidariedade social. E nós também, por exemplo, com as coletividades e com outras organizações, parece-me que também, e pela questão da igualdade que tem que haver no seio da relação entre o Estado e as diferentes famílias que representam a economia social, é esta dimensão de termos uma outra carta de compromisso que representa um outro setor, que é um setor que não é o setor solidário na vertente assistencialista destas organizações, mas é um setor social e solidário na vertente empoderadora dos territórios, da promoção da democracia participativa, da cidadania, da igualdade, da equidade, e tudo isso é estrategicamente não ser a Animar, e quanto objetivo político, é isso que também temos tentado trazer e que estamos a tentar criar condições para fazer essa defesa, que consideramos que é a defesa do desenvolvimento, que é criar uma melhor estrutura para que as organizações que promovem e desenvolvem o desenvolvimento local terem melhores condições de trabalho. Boa, Marco, muito obrigado. É bom saber dessas lutas. Contem connosco. Estamos juntos nessas lutas. Obrigado por esta partilha também. Havia aqui, só para respeitar aqui as perguntas colocadas primeiro queria perguntar à Mariana Almeida, que tinha colocado aquela questão, se queres colocar mais alguma, se queres aprofundar, Mariana? Não, ou seja, perante o trabalho tão complexo e interessante que apresentaram do África na Aldeia, e também fazendo um bocadinho o paralelismo com nós na pós-graduação, estamos a desenvolver um PIC, um projeto de integração comunitária, e também para fazer um bocadinho este paralelismo entre aquilo que são os meios que nós temos agora para fazer e aquilo que conseguimos fazer e aquilo que, tendo outros meios, é possível fazer. Era esta visão um bocadinho mais pragmática que estava a procurar. Boa. Esta questão da Mariana é muito interessante, porque de facto nós, na nossa pós-graduação, estamos a promover, conseguimos no âmbito desta parceria tripartida, não é? Destas 3 organizações que se juntaram nesta pós-graduação, conseguimos de facto um pequeníssimo apoio financeiro para os projetos que os alunos conseguiram despoltar na comunidade. Os projetos não são dos alunos, são das organizações comunitárias que se associaram, mas os alunos foram aqui os catalisadores destes processos.
e conseguimos um pequeníssimo apoio financeiro para estes projetos que no fundo vai permitir realizar algumas atividades de base comunitária. E a Mariana está aqui a fazer este paralelismo com todo, pronto, uma escala diferente, não é? Que a Festa no Campo teve um financiamento. Marco, eu não sei se foi de um período ou dois, não é? Se foram 2 financiamentos do programa Partis, já não me recordo. Foi um financiamento no valor de 25.000 euros por ano. Exatamente. Pronto, a escala é diferente, muito diferente. Devo dizer que os nossos alunos, apesar disso, estão a ser bastante ambiciosos nos projetos que estão a desenhar. E estão a desenhar coisas que podiam encaixar num programa Partis, em alguns casos. Mas pronto, estamos exatamente a fazer este esforço, e os alunos estão a fazer este esforço, não é? De fazer, encaixar no apoio existente aquilo que a comunidade foi mostrando que seria pertinente fazer. E isto também se prende um bocadinho com a questão que o Marcos Domingos trazia aqui da precariedade neste setor, não é? E desta dependência constante de programas financiados e projetos financiados que de facto traz disrupção a cada momento, não é? A ação no desenvolvimento local. Só queria recuperar uma pergunta agora da Mariana. Onde é que tu estás? Mariana Gomes. Da Mariana Gomes, exatamente, desculpa Mariana, que nos faz aqui uma pergunta diferente, não é? É uma preocupação que ela tem trazido constantemente nos nossos debates, não é? Que é esta de uma perspectiva mais ecológica, e ela fala-nos aqui será que houve também nestes projetos que foram aqui apresentados esta preocupação deste resgate também do património genético e natural? Marco, eu não sei, eu lembro-me de te ouvir falar também de um outro projeto que vocês tinham, que era com os lagares, com o azeite, também nas mesmas aldeias, não eram na mesma região, pelo menos? Sim, que era o comércio solidário, comércio solidário sustentável, que era basicamente era criar-se um selo que traduzia aquilo que é o comércio justo, o modelo do comércio justo para contexto nacional, mas nessa altura surgiram vários selos e, por exemplo, esses princípios agora, a pandemia também veio trazer esta necessidade do consumir local, do valorizar o local, das relações locais e basicamente era isso que também se tentava fazer. Dentro da Ecogerminar, a dimensão da ecologia, da sustentabilidade, está sempre muito presente e tentamos ao máximo ser sempre muito coerentes relativamente a esta questão agora também da justiça climática, para além da justiça social e todas estas questões. Sim. Sim, Mariana Gomes, não sei se queres desenvolver aqui a tua pergunta ou a tua reflexão em torno desta questão. Não, na verdade a minha dúvida, eu queria saber se existe uma preocupação no resgate das sementes crioulas, eu não sei como é que se chama aí em Portugal, mas quando a gente pensa em desenvolvimento local, eu fico pensando muito, principalmente no campo, na questão da soberania alimentar, né? Na manutenção da biodiversidade. Então, por mais que exista um resgate do saber tradicional, por exemplo, esses dias eu estava lendo sobre banco de sementes, né? São as sementes nativas da agricultura. Eu pensei, poxa, se tem um banco importante a ser, então o banco de sementes, né? Porque dele depende toda a humanidade. Uhum. E toda vez que eu vejo projetos de desenvolvimento local, eu tento olhar por essa ótica, de que maneira que a gente consegue também fazer um patrimônio daquilo que gera vida no planeta, né? Posso? Sim, claro que sim, Gabriela. Eu agradeço à Mariana, é mais uma ideia que me dá e que nos dá, de facto, nós com a organização da Feira da Terra, uma das nossas grandes preocupações é a promoção dos produtos da terra.
e dos produtos que aquela terra dá, porque nós sabemos que semeamos coisas diferentes em locais diferentes. Ao longo destes anos nós temos tentado também promover a agricultura, que ela não morra, que ela se mantenha, a sustentabilidade, que cada vez que possamos chegar diretamente do consumidor ao produtor. Portanto, há aqui toda uma preocupação com a questão da sustentabilidade e da produção agrícola e da produção daquilo que é local. De facto, a ideia das sementes, o facto se calhar é uma ideia interessante a desenvolvermos com os nossos expositores, porque, por exemplo, uma das áreas que nós andamos também a trabalhar são algumas produções que agora acabam por estar na moda e que também são promovidas, por exemplo, os mirtilos. Na Feira da Terra encontra agora os cogumelos chitá, e nós fazemos sempre mostras de artes e ofícios, ou seja, ao longo do evento, no meio da feira, é sempre um momento dos artesãos, dos produtores, mostrarem como criam, como se gerem, como nascem. Por exemplo, nós temos a oportunidade, é uma das mostras até mais interessantes, a produção dos cogumelos, a injeção dos cogumelos nos troncos, os fungos, a possibilidade de os ver desenvolver. Portanto, nós temos também feito aqui algum trabalho na promoção dos produtos locais, de novos produtos e da agricultura, desta proximidade, sobretudo desta proximidade de quem produz a quem compra. Mas, por exemplo, um exemplo interessante, eu participo também num outro grupo da comunidade que integro, porque depois, eu não sei se sentem isso, mas isto é um bicho, a gente depois acaba por se ir juntando a outras associações e a outros. E eu estou também com o grupo folclórico da Corredora. O grupo folclórico da Corredora trabalha ao linho. Não sei se está familiarizada, mas com o linho, desde que ele nasce no campo, 100% natural. Nós continuamos a semear, não é? O linho, a colhê-lo e a trabalhá-lo, e temos muitos e muitos metros do linho produzido ao natural, e estamos neste momento também a trabalhar a apresentação do produto, a valorização do produto, enquanto um produto da terra e também 100% natural, e encontrarmos aqui alguma forma de valorização, não só pelo não deixar morrer, mas por tudo o que isto representa para todos nós, para a terra, não é? E para a sustentabilidade. Portanto, há aqui de facto uma preocupação constante. Na feira nós temos connosco o Laboratório da Paisagem aqui de Guimarães, que trabalha mais a fundo as questões da sustentabilidade. O desígnio deles é muito esse. Trabalhamos com a Vimágua também, chamamos até os sacos de papel com poemas de escritores portugueses são de papel, e tentamos reduzir ao máximo a produção do lixo e tratá-lo devidamente. Portanto, à feira é transversal toda esta preocupação da sustentabilidade. E naturalmente são feitas também sessões de formação no sentido de sensibilizar, envolver e todos discutirmos e participarmos na construção de novas ações, e por isso é que eu digo, a Mariana já deu uma grande ideia para todos nos juntarmos em redor e ver o que é que podemos fazer também nesse âmbito. Obrigada. Que bom, que maravilha. Obrigado também, Gabriela. Não sei, Marco, Gabriel, se queres também trazer algum contributo para esta ou outras questões que tenham já sido discutidas. Apenas eu trabalho há 18 anos à questão anterior do Marco Domingos. Eu trabalho há 18 anos vai fazer 18 anos em setembro no desenvolvimento local, e desde sempre ouvi isto e esta dificuldade entre quadros comunitários, um conjunto grande de constrangimentos, não é? Ligados ao verdadeiro espírito do desenvolvimento local e àquilo que ele pode originar em termos também de uma sociedade mais justa, mais equitativa. Acontece que nós, ao longo também destes anos, não tivemos eventualmente um movimento associativo capaz também de agregar as reivindicações destas associações e desta
faixa da economia, digamos assim, desta área da economia, e que é muito importante este trabalho que a Animar está a fazer, e que, pronto, no fundo é preciso fazer lobby, é isso que com todas as letras que é preciso dizer, as IPSS já o fazem, as instituições religiosas já o fazem. Penso que as coletividades estão neste momento também com uma questão muito forte relativamente à Confederação, e que se conseguem cada vez mais assumir também como um potencial gerador de emprego, de iniciativa, de recursos económicos, de mais-valia, de riqueza, e que a Animar tem todas as condições para ser a líder deste processo e fazê-lo da melhor forma. Fazia só uma sugestão à marca em jeito de provocação, era que será um mau princípio se a gente utilizar as regiões plano para iniciar essa conversa. Ou seja, uma coisa que não me passou ao lado, quando da apresentação da Animar, a rede é apresentada colorindo as 5 regiões plano. E essa, no entender da Beira Serra, não é a melhor forma de desenvolvimento para o nosso país. Era uma sugestão também que ficava aí, uma provocação boa, para que às vezes inconscientemente nós também estamos a dar um sinal. Eu sei que é fácil, que é visualmente atrativo, mas também dá uma indicação, e achamos, pelo menos pela nossa parte, e que estamos aqui no interior e que somos duplamente atingidos, muitas vezes pela falta de investimento, pelo fecho dos serviços públicos, etc. Aliás, o Marco sabe muito bem disto, a Dina também, e que, pronto, era uma sugestão também que eu fazia, e colocar também na agenda do desenvolvimento local, por exemplo, das questões da participação, que já vieram aqui, da questão da participação e também da influência nas políticas públicas, colocar também na agenda a questão do cumprimento daquilo que a Constituição da República Portuguesa nos diz, em termos do desenvolvimento local e da participação das populações no fundo, numa estrutura administrativa intermédia entre o poder central e o poder local, porque está mais do que visto muitas vezes que o poder local, pelas suas próprias características, defende o seu pequeno território, não são eleitos diretamente para uma região para poderem defender, e colocar também isso na agenda seria muito importante, a par de muitas outras, mas acho que esta é central. Se me permite, nesta questão, nós estamos também aí em cima da mesa agora com a descentralização. E isto levanta-me a mim várias questões, área por área, seja na cultura, seja na área social, o que é que aí vem e de que forma. Porventura isto também é uma altura de se agir, de se intervir para que neste processo seja considerado o papel também destas associações, seja considerado o desenvolvimento. E como é que isto vai ficar de facto? Entrega a quem? Como? De que forma? Serão os municípios? Que municípios? De que forma é que isto vai ser gerido, verbas, portanto, há aqui toda, bem aí a bazuca, não é? Agora é a expressão que andava aí, que agora já está mais desaparecida, mas pronto, vem aí novas verbas, e se andamos, é verdade que andamos, quando refere, há muitos anos com o mesmo discurso entre quadros comunitários, é urgente também pensar de uma forma estrutural, e que garanta uma intervenção. Eu, da minha experiência até na área social, eu sinto que nós temos tido imensas perdas, até em termos conceituais, de investigação, de valorização da formação, do desenvolvimento, da inovação.
muito se desvaneceu nestes anos. Não sei se é pelos serviços públicos também não terem gente, se estarem a fechar, se não entrar gente nova, se é por tudo isso e muito mais. A verdade é que há aqui muito para refletir e muito para pensar. Há perdas grandes. E nós, porventura, nós aqui e instituições como as que cá estão, são daquelas que estão sempre a desafiar-se e sempre na luta e sempre a questionar-se. Mas outros são que na procura, às vezes, até de uma sustentabilidade financeira, se vão acomodando a formas mais tipificadas, mais estruturadas e que menos ouvem as pessoas, que menos ouvem as necessidades. Há pouco alguém falava, já não sei quem, um centro de dia, penso que era o Marco, não é? Um centro de dia, 6 meses querem-se um centro de dia. Há respostas que são absolutamente necessárias e eu isso não coloco em questão, mas que centros de dia, de que formas eles vão funcionar, a partir de que necessidades? Um cidadão aqui da freguesia de Guimarães gosta, porventura, de ir ao Toural, que é o centro da cidade, estão todos convidados a virem cá, muito bonito, farei gosto em acompanhá-los, cá vierem, venham ao Toural, vão ao Livro, gostam de sentar lá a conversar e gostam de ir comer ao Carroça, que é aqui uma tasca bem perto. É isso que os faz felizes. Se não é recortar nem fazer desenhos, porque é que há de ser recortar e fazer desenhos? Porque é que não havemos nós de ouvir as pessoas e com elas, naturalmente, construir aqui caminhos e ter respostas que vão ao encontro do que as pessoas querem? Porque eu acho que nós estamos a ficar, até em termos de respostas sociais, e eu aqui se calhar desvio-me um bocadinho, peço desculpa, porque também coordeno algumas, estamos a ficar muito formatados, enrijecidos, para não dizer entropecidos. O que é isto da inovação, não é? Quer dizer, esta já não é inovação, já não é inovação nenhuma, já estamos a fazer é mais do mesmo há não sei quanto tempo. Será que há inovação? Que inovação é esta? Respostas atípicas, vão haver respostas. Que respostas atípicas? Não haver candidaturas para respostas atípicas? Onde? Quando? Nós precisamos de respostas sociais atípicas. O que é que quero dizer com isto? Atípico no sentido de poderem ser criadas, moldadas, organizadas em função do que é a realidade, do que é a vontade das pessoas e daquilo que conseguimos em conjunto fazer para o bem-estar de todos, para o bem-estar da comunidade e para respondermos àquilo que nós queremos, aproveitando as potencialidades que temos, os recursos que já existem e, naturalmente, criando aqui novas soluções. E eu acho que isto... Boa. Obrigado pela reflexão. É só porque tínhamos mesmo combinado de terminar. É pena porque o debate agora está a aquecer, não é? E agora estamos a trazer tantas ideias importantes para cima da mesa, mas na verdade temos mesmo que terminar. Há pessoas que têm que sair. Eu agradeço a todos este contributo e este debate tão importante e este encontro de organizações que partilham uma luta tão importante. Obrigado também aos alunos por terem acompanhado e queria só passar a palavra à Dina para encerrar a sessão. Obrigada, Filipe, e obrigada em nome da Animar e da Rede Animar pelo convite excepcional que nos fizeram e de dar-nos a oportunidade também de chegar a outras pessoas e outros públicos que certamente seria mais difícil chegar de outra forma. E, portanto, esperamos que esta nossa presença aqui tenha despertado em vós assim, alguma curiosidade em perceber quem somos. Eu acho que sim, tivemos aqui excelentes intervenções e iniciativas que são realmente fabulosas. Temos muitas outras dentro da Rede Animar, portanto isto foi só para abrir o apetite de conhecer mais. E agradecer obviamente à Gabriela Nunes, que eu não conhecia, apesar de fazer parte da Animar, eu não conhecia a Gabriela, só pelo telefone, gostei muito de a conhecer, Gabriela, e ao Marco Gabriel, que já teve que sair, e ao Marco Domingos, obviamente, por estar aqui e virem participar e terem aceitado este convite de partilhar as suas experiências. Só para responder a uma questão que foi lançada, eu acho que foi pelo Ricardo no início, foi dos grupos de trabalho, não sei se foi Ricardo. Foi. Eu posso deixar o meu e-mail aqui no bate-papo e para quem
tiver esse interesse de perceber se pode vir a integrar estes grupos de trabalho, eu depois posso enviar informação mais detalhada para os vossos e-mails e podemos depois falar mais, de forma mais individual com cada um de vós, está bem? Eu deixo aqui o meu e-mail e para depois vocês, se tiverem esse interesse, poderem comunicar comigo, está bem? E muito obrigada de novo. Obrigada e esta pós-graduação deixou-me assim muito interessada e motivada e eu acho que terá certamente resultados muito, muito interessantes. Depois fico a aguardar, Filipe, que nos digas mais coisas, como é que os projetos correram e a sua implementação. Boa, boa. Sim, nós também estamos a preparar uns pequenos vídeos que podem depois contar um bocadinho da história. Depois partilhamos. Olha, Dina, obrigado. Marco, obrigado. Gabriela, muito obrigado por terem cá estado e por termos tido mais um final de tarde tão interessante. Na próxima semana vamos estar juntos com a Associação Porto Compassivo, com a Escola de Segunda Oportunidade de Matosinhos e com o projeto Letras para a Vida da ESE de Coimbra, a falar sobre comunidades educadoras, comunidades compassivas e desenvolvimento local. Até breve. Um abraço, Filipe, um abraço a todos Até e a breve. todas. Deus, com licença.